A economia brasileira é afetada por diversos fatores macroeconômicos, e um deles é a taxa básica de juros. Esse indicador vem mudando severamente nos últimos anos, tanto com aumento quanto com reduções. E qual o impacto disso para vários setores da economia? E o mercado de crédito, como fica? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Roda a vinheta aí. Meu nome é João Pedro Oliveira, eu sou gestor de recursos no mercado de crédito e também professor de finanças da FK Partners. Financeiramente falando, a taxa Selic, ou Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é uma taxa fundamental na definição da política monetária pelo Banco Central. Essa taxa tem impactos em diversos setores da economia, pois ela influi no valor que o dinheiro tem ao longo do tempo. Se a taxa básica de juros define o valor do dinheiro no tempo, ao ter um aumento dessa taxa básica na economia, o custo desse dinheiro fica mais alto. Logo, o custo de crédito vai aumentar, desincentivando empresas a se financiarem e famílias a tomarem empréstimos para consumir. Por outro lado, quando a Selic cai, a gente tem um menor custo desse dinheiro no tempo, estimulando a tomada de empréstimos e financiamentos por empresas e famílias para investir e consumir na economia. Nesse mesmo sentido, quando a gente fala de inflação, o que acontece ao aumentar a Selic? O dinheiro ficou mais caro e isso desestimula o consumo das famílias e os investimentos pelas empresas. Logo, você diminui a demanda por bens e produtos na economia e dessa forma você tem um controle mais do aumento de preços. Por outro lado, quando a Selic é reduzida, estimula-se um crédito mais barato para aumentar o consumo e o investimento. Dessa forma, a demanda vai aumentando na economia e os preços tendem a acompanhar esse aumento na demanda, gerando mais inflação. Quando a gente tem um aumento da Selic, a gente aumenta o quê? O custo de oportunidade daquele dinheiro que a gente está investindo. Logo, um ativo com baixo risco passa a ser remunerado a uma taxa maior, o que desestimula o investimento em ativos de mais alto risco. Dessa forma, a renda fixa tende a ser muito mais demandada em períodos de alta da Selic do que as ações, por exemplo. Outro fator bem influenciado pela taxa Selic é o câmbio. Imagine você como investidor estrangeiro vendo uma taxa básica de juros subir, isso convida a investidor estrangeiro aplicar recursos no país, o que aumenta a demanda pela moeda local. Dessa forma, com o aumento da Selic, tende a se valorizar, o câmbio local. A mesma coisa acontece quando a Selic cai. O custo de oportunidade caiu e os investidores estrangeiros não têm tanta atratividade de investir localmente. Logo, você tem menor demanda pela moeda local e maior saída de divisas do país. Outro forte impacto se dá na dívida pública. Ao se aumentar a taxa básica de juros, o custo do serviço da dívida pelo governo aumenta, impactando o orçamento e retirando recursos de outras áreas que o governo poderia estar destinando dinheiro. O mesmo acontece quando os juros caem. Eu tenho menor desembolso de recursos para o serviço da dívida e o governo consegue alocar recursos para outras áreas prioritárias. E por último, outro tópico muito importante a ser considerado é o consumo e a poupança na sociedade. Ao aumentar a taxa Selic, eu aumento o rendimento que, por exemplo, aposentados têm com a sua aposentadoria. Por outro lado, quando eu reduzo a Selic, eu estimulo o consumo e o gasto dessa poupança acumulada pelas pessoas. Em resumo, então, a Selic é uma taxa relevante a ser considerada pela política monetária do Banco Central e ela influi diretamente na economia. Por isso que discutimos entre empresários, investidores, o impacto dessa taxa na realidade financeira do país. E não se esquece de se inscrever aqui no canal da FK Partners e acompanhar todos os conteúdos sobre economia que a gente compartilha.